Pessoal, vou começar iniciar os trabalhos aqui com vocês. Novamente, muito boa noite. Muito boa noite a todos, aqueles que estão entrando, o pessoal está entrando aí. Érica. Boa noite. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu já queria aproveitar para agradecer o Instituto Brasileiro de Neurociência pelo convite, e em especial pro Cauê, pro Guilherme. Então, na verdade, agradecer novamente, porque eu já tive a oportunidade de gravar algumas aulas pro curso de Marketing Sensorial. Então, eu quero agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui com vocês e trazer o conteúdo sobre análise sensorial e como a neurociência pode impactar nos estudos. Boa noite, pessoal. Bacana. 7 horas já. Então vou dar início ao nosso conteúdo, à nossa aula. Acho que mais um bate-papo, né? Mas a proposta mesmo é apresentar um conteúdo para vocês no formato de uma aula. Então, meu nome é Lincoln Salles Gonçalves. Hoje eu vou apresentar para vocês, falar para vocês como as pesquisas em neurociência impactam nos projetos de análise sensorial dos produtos. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar também. Eu sou... grande prazer enorme, pessoal. Eu sou especialista sensorial e de ciência com consumidor. Iniciei minha carreira em 2012 com análise sensorial e na empresa Carry. E antes disso eu nunca imaginava que eu iria trabalhar com análise sensorial. Eu tenho a formação em engenharia de alimentos e muito menos que eu ia prestar engenharia de alimentos na faculdade. Então, foi terminando o ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica na Ambev e conheci todo o processo de produção de bebidas e realmente fiquei encantado, né, com a agressividade, com a produção, com todo o processo que a Ambev tem. A Ambev de Jaguariúna, foi a minha visita. E foi a partir daí que eu comecei a prestar os vestibulares para ingressar na carreira de engenharia de alimentos. Sou formado em engenharia de alimentos pela Unicamp, sou da turma de 2007, entrei em 2007. Realizei iniciação, meu primeiro contato com análise sensorial não foi nem na disciplina de análise sensorial, foi na minha iniciação científica que eu realizei no ITAL. Eu realizei um projeto de bebida de acerola adicionada de probióticos e teve uma etapa de avaliação sensorial. Esse foi meu primeiro contato. Assustou um pouco os dados, a análise de dados, fazer toda a interpretação dos dados. Na época eu estava bem cru, recém ingresso no curso, na faculdade, mas foi bem bacana. Depois veio a disciplina, logo em seguida fiz um estágio em produção, para vocês verem como eu nunca pensei em fazer análise sensorial, trabalhar com análise sensorial, na Ingridion, antiga Corn Products, e só depois mesmo, no meu último ano de graduação, que eu comecei a minha carreira na análise como analista sensorial na empresa Carry.
em Campinas. A partir daí não larguei mais, apaixonei e segui. Tive a oportunidade de fazer um mestrado na engenharia agrícola na Unicamp. Sempre gostei dessa parte mais técnica, mas também não queria deixar de ter esse pezinho na indústria. E é claro, foi desenvolvendo os meus conhecimentos com análise sensorial, a parte técnica foi se desenvolvendo, senti uma necessidade de conhecer mais o consumidor e fiz uma pós em marketing também na Unicamp, buscando realmente conhecer, ter essa interface com o consumidor. E a partir daí as portas foram se abrindo. Então eu passei pela PepsiCo também como especialista sensorial. Tive a oportunidade, como especialista eu já tinha pessoas para fazer a gestão, então também fiz um MBA em gestão de pessoas. Então tudo para tentar agregar na minha formação, tanto profissional como a pessoal também. E agora ingressei também recentemente no doutorado na Unicamp, na engenharia de alimentos, voltei para a engenharia de alimentos e sempre trabalhando com análise sensorial, o mestrado, o doutorado, a parte profissional, sempre com análise sensorial e consumidor. Então, pessoal, começando aqui, como eu disse para vocês, a gente vai falar como as pesquisas em neurociência impactam nos projetos de análise sensorial de produtos. Vocês podem me encontrar também, acabei não comentando, no LinkedIn, podem me adicionar, Lincoln Gonçalves, e eu também tenho um Instagram, bem voltado para a parte técnica de sensorial, Sensorize _. Ele tem uma proposta bem bacana de apresentar a análise sensorial de uma forma mais acessível, um pouco menos tradicional e com um vocabulário mais claro, mais simples, mais objetivo. É o que vocês vão perceber bastante aqui na live. Eu não vou utilizar termos muito técnicos, porque justamente a ideia é que a análise sensorial, a pesquisa com o consumidor, ela seja utilizada por vários ramos da indústria. Às vezes a gente fala sensorial, a gente fica preso só em alimentos e bebidas. Mas a gente tem pesquisa com o consumidor, a gente tem análise sensorial com outros produtos de limpeza, produtos cosméticos, vestimenta também, roupas, alimentos para animais. Então a gente fica bem restrito a essa parte de alimentos e bebidas, mas eu vou buscar mostrar para vocês aqui como é ampla essa parte de sensorial. E ao mesmo tempo, como a gente pode complementar a neurociência, ela não viria para substituir a análise sensorial, ela viria para complementar os dados sensoriais que já são bastante robustos na indústria. Então, eu comecei a trabalhar com análise sensorial, a estudar análise sensorial numa época que a análise sensorial ela se baseava apenas em testes triangulares, o ADQ, análise descritiva, a escala de aceitação de 1 a 9, a intenção de compra. Então, metodologias de avaliação são muito poderosas, mas que podem sim serem melhoradas e complementadas. Então eu gosto de dizer também que a análise sensorial, a ciência sensorial, ela está em tudo. Então desde do vendedor do food truck lá que pergunta para você o que você achou do lanche, o que você achou do produto, ele quer saber a sua percepção sensorial do produto. Um aplicativo de transporte, um aplicativo de delivery que pede para você avaliar como foi o atendimento. É uma pesquisa, quer saber o seu sentimento,
como você se sentiu a partir daquele serviço ou daquele produto. E às vezes eu vejo as pessoas comentando comigo que a análise sensorial é muito difícil, as metodologias são muito complexas, as análises estatísticas são bem trabalhosas, Azinho, Bzinho, o que é isso, significativo, p-valor, alfa, mas é uma questão de ver o foco, né, aonde você quer trabalhar, que ferramenta da análise sensorial você quer utilizar. Tem um livro muito bom, que é um livro que eu sempre utilizo, da Silvia, ele destrincha assim a análise sensorial do começo ao fim. Eu utilizo ele até hoje. E a gente traz, com a análise sensorial, a gente quer trazer para a indústria, para os nossos projetos, metodologias inovadoras e disruptivas. Sair do tradicional, manter, claro, o procedimento, as metodologias de sensorial, mas sair um pouco do tradicional e agregar valor ao nosso trabalho. Então, a gente vê bastante aqui, inclusive no Instagram do IBN, neuromarketing, neurovendas, neuroliderança. Então, são complementos para uma ciência que agregam valor. Para a sensorial não seria diferente. Neurociência aplicada à ciência sensorial, justamente buscando esse valor agregado. E é claro, além da neurociência, existem outras ferramentas que você pode trazer para agregar valor à análise sensorial. Então, um planejamento experimental, uma análise de componentes principais, é uma parte mais técnica, que eu trabalhei bastante no meu mestrado, e que agrega valor. Então, qualquer metodologia nova que você consiga extrair um pouco mais de dados, de informação, já é uma inovação. Você já está um passo à frente de outras empresas, do seu concorrente. O foco aqui, claro, é trazer a neurociência para a sensorial e mostrar para vocês como isso pode, como a união dessas duas frentes pode se tornar uma ferramenta poderosa. E em relação ao impacto que a neurociência ela traz na sensorial, eu diria novamente, né, que a gente tem que trazer valor durante toda a nossa jornada, durante todo o nosso projeto, não só focar no objetivo e entregar o projeto. E além das metodologias tradicionais que a gente já tem em sensorial, e eu repito, são confiáveis, são robustas, a gente pode oferecer soluções que transformam e que surpreendem o nosso cliente e o nosso consumidor. Falando da análise sensorial, estou falando da análise sensorial aqui, eu nem fiz uma introdução sobre a ciência, mas vocês já devem imaginar que a análise sensorial nada mais é do que utilizar o ser humano como uma ferramenta de medida. Eu quero que vocês guardem bem quando eu digo ser humano. Então, porque parece que você está restringindo, né? Não só o ser humano pode fazer uma avaliação sensorial de um produto, de um determinado produto. Mas, poxa, como que as empresas de alimentos para animais, produtos para animais, fazem as avaliações do seu produto? Então tenham isso em mente também. E é claro, para a análise sensorial, a gente utiliza os atributos sensoriais de um produto, de um determinado produto, seja ele um alimento, uma bebida, uma roupa, enfim, um cosmético, enfim. A partir dos atributos sensoriais que esse produto possui, que a gente consegue fazer a sua avaliação.
Então, a gente pode avaliar a aparência desse produto, a gente pode avaliar o aroma desse produto, a textura e o sabor. Então, percebam que eu mencionei 4 atributos. Então, aparência, aroma, textura e sabor. Então, só um deles a gente faz a avaliação de fato, né? Usando o paladar, né? A avaliação do sabor. Então, a gente pode ter uma avaliação, sim, uma avaliação sensorial de produtos que não sejam alimentícios. Então, a gente pode avaliar a aparência, a textura, o aroma de outros produtos, de um cosmético, de um produto de limpeza. Então, não se restringir somente à indústria de alimentos. E é bem bacana, porque as empresas, o departamento de marketing das empresas já perceberam essa nova forma de trabalhar e estão buscando as metodologias, a literatura em sensorial para poder fortalecer o argumento, enfim, dos projetos. Então é muito importante ter em mente que a análise sensorial ela pode ser expandida, né? Ela pode englobar outros produtos e serviços também. Mas, com a minha formação em alimentos, eu acabo fazendo esse foco mais direto em alimentos. E falando da nossa percepção de sabor, que talvez é o que tem mais atenção, né? É o que recebe mais atenção dentre os atributos. Então, falando do sabor. O sabor ele é um conjunto, a gente pode dizer que o sabor é um conjunto de estímulos, de percepções. Então, o sabor ele já pode ser, a percepção de sabor, ela já pode ser sentida mesmo antes de você colocar o produto na boca. Então, usando a aparência, por exemplo, o exemplo do atributo de aparência. Então, um sorvete recém tirado ali da máquina, passado alguns minutos ele começa a derreter. Mas não foi esses 2 minutos que fez a integridade do sabor desse sorvete ser prejudicada. Mas sim a aparência dele, o derretimento dele. E só de olhar para um sorvete derretido, você pode dizer, poxa, esse sorvete não está bom não. Não gostei desse sorvete, só pela aparência. Então, já é antes de colocar na boca, você já consegue avaliar sensorialmente esse produto. O aroma, outro atributo. O aroma ele é responsável por de 85% a 95% da nossa percepção de sabor. Então, se você compra um sorvete de morango e espera que ele tenha um aroma de morango, um cheiro doce, um aroma característico, e você não percebe, da mesma forma, antes de colocar na boca, você também vai penalizar a aceitação desse sorvete. Então, a aparência, aroma, a textura. Então, você espera uma textura aerada desse sorvete. Você espera que o sorvete esteja gelado. E mesmo assim, mesmo que ele tenha o sabor esse sorvete de morango, ele tenha sabor de morango, mas se ele estiver derretido, se ele não tiver um aroma impactante, marcante de morango e não tiver gelado, aerado, gelado, na textura que você espera, isso também vai penalizar a sua percepção de sabor. Então vejam por quantas etapas a gente passa, por quantos atributos a gente passa antes mesmo de fato sentir o sabor. E eu diria também que para determinados produtos, para alguns produtos, a audição também é importante. Então você comendo uma bolacha, esperando que ela tenha uma crocância característica e você não ouve, por mais que ela tenha ficado murcha em poucos minutos,
você já vai penalizar o sabor dessa bolacha somente pelo barulho que não foi característico da crocância desse produto. Então vejam a complexidade da formação do sabor na nossa mente, né? Na mente do ser humano, do consumidor. Então, recapitulando, então a gente passa pela aparência, a gente passa pelo aroma, pela textura, antes mesmo de avaliar o sabor desse produto. Então vejam como as empresas, como as indústrias, elas podem explorar outros sentidos do seu consumidor, além do sabor. Então, como ele pode usar a embalagem de um produto para atrair esse consumidor, o som ambiente de um local, de um ambiente, para atrair também esse consumidor. Então você já toma a decisão de consumir ou não um determinado produto ou comprar um determinado serviço antes mesmo de provar ele. Então são atributos importantíssimos para serem explorados. A visão, o aroma, a audição. E os produtos exploram realmente essa questão do visual, né? Então você vê esses copos de cervejas altos, canecas, justamente para você tirar a cerveja de dentro da garrafa e colocar no copo mesmo, para você ver, avaliar a cor, formação de espuma do produto. Produtos refrescantes, você sentindo um aroma refrescante de um determinado produto. Então tudo isso faz com que a nossa percepção em relação ao produto mude, seja positiva ou negativa. E vocês devem estar se perguntando, poxa, Nico, mas mesmo assim, sensorial para mim é produto. Eu preciso colocar o produto na boca. A minha percepção sensorial, eu só percebo provando o produto. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jardim Sensorial no Sul, em Curitiba, e no Rio de Janeiro também, aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele se chama Jardim Sensorial. E nesse Jardim Sensorial eu não provei nada. Mas mesmo assim o nome dele, ele carrega esse nome, Jardim Sensorial. Então foram todas as interações, as percepções que eu tive nesse jardim, a visual, a de aroma, tem algumas umas cascatinhas, então o som da água caindo. Então tudo isso faz com que você tenha uma percepção sensorial, mesmo sem provar nada. Então é muito importante sair desse senso comum, dessa caixinha, e começar a pensar um pouco mais além de como as ferramentas e as metodologias sensoriais podem ajudar no meu negócio, independente se é alimento, se é cosmético, se é, enfim, produto de limpeza. Eu tinha dado o exemplo da indústria de roupas, por exemplo. Eu preciso da percepção desse meu consumidor. Eu preciso saber se ele gostou da textura dessa roupa, do visual dessa roupa, como ele se sente, agora já colocando o pezinho na neurociência, como ele se sente utilizando essa roupa, as emoções. Eu tinha dado o exemplo lá atrás da indústria de pets, alimentos e produtos para pet. Então, poxa, eu tenho um gato em casa, tem uma determinada ração que ele fica todo entusiasmado quando ele vê, quando eu pego, e tem uma outra que nem tanto. Então, poxa, será que eu não posso chamar isso? Será que não é uma análise sensorial com o meu pet, isso que eu estou fazendo? E uma compra de um carro, por exemplo. Poxa, Lincoln, mas
eu estou fazendo uma avaliação com o consumidor da compra desse carro. Ele só vai comprar o carro. É o desempenho do carro que define a minha compra? Não, tem outros fatores também, o visual. O vendedor ele sempre pede para você, o cliente entrar no carro, olha, entra no carro, senta, fecha a porta. Então o cliente vai, passa a mão no volante, na textura do banco, sente o aroma, aquele cheirinho de carro novo. Então são percepções sensoriais que trazem, que agregam valor e podem influenciar na compra. Então são estratégias que você pode utilizar durante a sua venda, vamos dizer assim. E a neurociência é uma ciência multidisciplinar que correlaciona a fisiologia humana de novo, né, trazendo a questão, a exclusividade do ser humano, então ela correlaciona a fisiologia humana e as atividades cerebrais. Então, além das informações dos nossos 5 órgãos dos sentidos, a gente pode fazer uma relação, uma correlação com as emoções que esse consumidor, que essa pessoa ela está tendo no momento do consumo ou durante a interação com um determinado serviço. E eu gosto de dizer também que os métodos tradicionais que a gente tem para sensorial, vendas, marketing, eles são só a ponta do iceberg, né? Eles impactam somente a consciência. Você está ali respondendo conscientemente se você gosta ou não de um produto, se você quer ou não determinado serviço, se você compraria ou não. Então é a parte da consciência. Eu te pergunto, você reage e responde. A neurociência ela vai um pouquinho além, ou muito além, eu diria. Ela é aquela parte submersa do iceberg. Então ela aborda a parte da subconsciência e a parte das emoções, o que faz você feliz, esse produto te faz feliz, te faz triste, a fisiologia, a questão cognitiva. Então imagina vocês durante uma degustação, durante uma avaliação de um produto, de um serviço, além da nota, além da pessoa, além da parte qualitativa, a pessoa dizer, não, eu gostei por isso e por aquilo. A parte quantitativa, a pessoa atribuindo uma nota de aceitação, se compraria ou não. E a parte fisiológica, você monitorando os batimentos cardíacos dessa pessoa, as reações faciais, as microexpressões do rosto dessa pessoa enquanto ela faz a avaliação sensorial de um determinado produto, as ondas cerebrais. Então, tudo isso é parte do subconsciente da pessoa que a gente acaba não avaliando também. É claro, a parte qualitativa, a parte quantitativa é muito importante, direciona o nosso trabalho. Mas imaginem a gente poder complementar esse trabalho com mais respostas. E principalmente a parte emocional. O ser humano ele é muito emocional. A gente decide muito antes o que vai comprar só pelas nossas emoções. Então não é na hora. É claro, tem as compras por impulso, que também são levadas pelas emoções, mas a expectativa de um consumo de um produto ela já começa muito antes de você ver o produto. Então, abordando bastante essa questão das emoções, o consumidor, nós como consumidores, reagindo a um estímulo, um estímulo externo. E as empresas sabem, as marcas sabem muito bem disso. Por exemplo, por que quando o Neymar usa uma determinada marca de roupa ou shampoo, as pessoas assimilam isso com algo bom, com algum status? Então, é alguma emoção que essa celebridade traz para essas pessoas que fazem elas consumirem
esse produto. Você pega também a Anitta fazendo propaganda de uma grande loja de varejo, que associação que as pessoas fazem, que associação emocional que as pessoas fazem para gostar, para querer ir nessa loja por causa dessa personagem. Uma música durante um comercial na TV, num ambiente de compra, você está ali comprando um produto e está ouvindo uma música. Por que esses estímulos externos mexem tanto com as nossas emoções a ponto de definir a nossa decisão de compra? Então, novamente, a neurociência ela complementa as ferramentas de sensorial, não substituem. Então você tem os dados qualitativos, quantitativos, e com a neurociência você tem os fisiológicos para complementar. E a neurociência ela fornece informações emocionais que muitas vezes não são contempladas em uma ficha, em um questionário sensorial. A questão de, como eu já disse para vocês, uma mudança no ritmo cardíaco, uma variação nas ondas cerebrais, as microexpressões. Geralmente a pessoa faz se não for uma avaliação qualitativa, uma mesa redonda, um focus group, onde você junta um grupo de consumidores para discutir abertamente. Se a pessoa estiver avaliando numa cabine fechada, você não vê as expressões que ela faz ao degustar ou usar um produto. Então imaginem capturar essas emoções, esses estímulos durante a avaliação sensorial do produto. E é claro, de forma alguma as ferramentas de neurociência substituiriam as tradicionais de sensorial, mas complementariam. Eu gosto de bater muito nessa tecla. E falando de equipamentos, hoje em dia a gente tem equipamentos muito robustos para fazer essa medição das reações que o nosso corpo apresenta quando recebe algum estímulo. Então, a partir de uma codificação facial, de um monitoramento facial das suas expressões, você consegue obter dados que complementem as notas quantitativas de um produto. Você consegue monitorar a transpiração por resposta galvânica, a transpiração ao estar recebendo algum estímulo, por exemplo, de um comercial, de uma propaganda. Então você pode monitorar essas reações da pele e musculares também, as reações musculares do seu consumidor. Monitorar as ondas cerebrais também, em que parte de um estímulo as ondas cerebrais elas ficam mais estimuladas. Tem a questão do eye tracking também, o equipamento eye tracking, em qual, olhando para uma embalagem, em qual região a pessoa ela presta mais atenção, ela fixa mais a sua atenção. Então você pode monitorar esse movimento dos olhos da pessoa. E como eu já tinha mencionado anteriormente, o ritmo cardíaco. Então, que lembrança? Será que esse produto, esse serviço, ele traz alguma lembrança que faz com que o ritmo cardíaco dessa pessoa acelere, diminua? Então, ter esses equipamentos ou ter acesso a esses equipamentos para você monitorar essas respostas fisiológicas podem agregar valor aos seus projetos. E na parte sensorial, é muito bacana esse monitoramento. Por exemplo, consumidor, um teste com o consumidor. Então, você vai ter ali a sua resposta qualitativa, as reações
eu não diria subjetiva, mas do que eles estão sentindo ali no momento. Então, adorei, gostei, verbalizando, é claro, indicaria, estou muito satisfeito, explicando o porquê dessa satisfação. Você tem também o controle ali por notas, e você teria também essa questão, né, no momento da avaliação, no momento em que ele expressa o seu sentimento, as respostas fisiológicas. Mas isso também não é só para consumidor. Na análise sensorial a gente também trabalha com painéis treinados. E considerando um painelista treinado, ele deve ser crítico, ele deve ser analítico, ele percebe pequenas diferenças de um produto para o outro, entre um alimento ou outro. E ele tem que estar muito concentrado, ele tem que estar focado naquilo que ele está fazendo. Mas se por algum motivo emocional ele esteja, como que eu posso dizer, não seria desequilibrado, mas fora ali, distraído, acho que é melhor dizendo, distraído durante a sua avaliação, isso pode trazer um desvio na sua percepção, na atribuição de notas que ele vai dar. Então isso, no momento que ele está atribuindo a nota, no momento que ele está fazendo a avaliação sensorial, se a gente tiver também um monitoramento fisiológico desse painelista, você pode entender o porquê que a nota dele foi tão fora dos demais painelistas que também estavam avaliando esse determinado produto. Então, por questões emocionais, o desempenho de um painelista treinado, de um degustador, pode ser prejudicado. Então, a neurociência ela pode fazer esse monitoramento também. E é claro, considerando tudo em nossas vidas, tudo tem vantagens e desvantagens. Então, em relação às vantagens de aplicar a neurociência nas metodologias sensoriais, então você aumenta a assertividade na criação, no lançamento de novos produtos. Você pode prever a aceitabilidade de um produto, já que você já tem mais uma opção de avaliação de dados para você poder comparar, analisar, avaliar. A neurociência ela faz o monitoramento de emoções, como eu disse para vocês, que muitas vezes um questionário, um formulário de perguntas e respostas não faz. O entendimento do comportamento desse nosso consumidor. Então, por que ele atribuiu essa nota? O que ele estava sentindo nesse momento para ter atribuído aquela nota? E você tem também mais rigor. Você tem mais rigor nas etapas de desenvolvimento de um produto. Então, imagina quão robusto fica o seu relatório apresentando dados de emoção, né, dados comportamentais do seu consumidor. E é claro, você traz um menor número de retrabalhos. Então, muitas vezes você faz a avaliação sensorial, você faz o tratamento de dados de forma tradicional, e quando o produto vai para o mercado, poxa, mas por que eu não consegui comunicar aquilo que eu desenvolvi na empresa? Por que eu não consigo comunicar isso? Por que eu não fiz o meu consumidor sentir aquilo que eu queria comunicar? Então, esse retrabalho, essa questão do mapeamento das emoções, ele pode ser diminuído, né? Evitado. E é claro, como desvantagem, a gente pode trazer a questão dos custos dos equipamentos para você manter um laboratório de neurociência. As pessoas, os consumidores podem achar
um pouco invasivos os equipamentos, porque quando você fala, quando eu falo de neurociência para uma pessoa leiga, para algumas pessoas fora desse nosso círculo, as pessoas, mas vai ficar me espetando, vai ficar monitorando meus batimentos cardíacos, vou ter que colocar um capacete para monitorar minhas ondas cerebrais. Então as pessoas ainda acham invasivos, mas até mesmo o mapeamento facial, a codificação facial, a tecnologia para fazer essa leitura das microexpressões, ele é bem discreto. Ao mesmo tempo que a pessoa está fazendo a avaliação pelo celular ou pela tela de um computador, a câmera está capturando as suas microexpressões, então ele é bem menos ou quase nada invasivo. E é claro, por ser uma ciência nova, relativamente nova, a neurociência, ainda tem muitos preconceitos para você justificar o uso de uma neurociência, de um trabalho com neurociência. Então você tem que ter um conhecimento prévio e para na hora que você for comunicar, argumentar o uso da neurociência, a pessoa que vai comprar a sua ideia, ela entenda a importância e veja um valor naquilo. Então é claro, eu encorajo todo mundo, todos os profissionais a apresentarem uma proposta. Alguns ainda estão apresentando a proposta de ter, algumas empresas ainda não têm um departamento de sensorial, por exemplo, ainda está conquistando esse espaço, mas assim que tem esse espaço com a análise sensorial, tentar trazer inovação, tentar complementar os seus trabalhos, os seus projetos, trazendo justamente essa questão da neurociência, das emoções do consumidor. Além de tudo isso, além da neurociência, da análise sensorial, a gente precisa focar também, ter sempre em mente a questão das boas práticas. Então, sempre orientar o seu consumidor, o seu avaliador, de como fazer a avaliação sensorial, de como se portar, manter o silêncio. As avaliações, elas exigem que você preste atenção, que você se concentre. Então, tanto na parte de sensorial, quando você está fazendo a avaliação de um produto, o silêncio, a concentração é muito importante, quanto na neurociência. Então imaginem, os equipamentos da neurociência, eles captam variações emocionais, fisiológicas dos consumidores, das pessoas. Então a pessoa que está agitada, conversando, ou incomodada, então imaginem o quanto que esses estímulos externos podem prejudicar na análise, nos dados que você está buscando, né? Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. A gente tem uns minutinhos. Eu tinha desativado os comentários, mas não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar aqui nos comentários. Agora eu consigo prestar mais atenção. Mas eu sempre encorajo as pessoas a tentarem argumentar, de trazer ideias novas para a sua área. E a necessidade, ela está aí. Como eu disse para vocês, a gente tem, o neuromarketing, neurovendas, neuroliderança. Então, cada vez mais a gente quer se aproximar do cérebro mesmo, do ser humano, saber o que se passa na cabeça de cada consumidor. Então, ter esse monitoramento, repito,
é um passo à frente. A sensorial, ela traz, sim, muitos dados, muitas informações, mas quando você começa a correlacionar os dados, você consegue extrair mais informações ainda e ser muito mais assertivo. Tá ok? Foi um prazer estar aqui nessa horinha com vocês. Espero que eu tenha agregado algum conteúdo para vocês, mesmo que mínimo, mas busquem sempre a literatura para aprimorar. Aqui o pessoal comentando, ó, sensacional, parabéns, obrigado, muito bom. Na observação é bom sempre lembrar, os detalhes fazem toda a diferença, sensacional, bacana. Pessoal, é o diferencial, né? É o que você consegue agregar valor para o seu trabalho. E realmente, se você desperta alguma emoção nas pessoas, uma curiosidade nas pessoas em querer entender, poxa, mas será que eu consigo? Eu já tenho um resultado bom. Será que eu consigo deixar ele ótimo? Será que eu consigo deixar ele excelente? De que formas eu posso conseguir esses resultados, esses melhores resultados? Então, e a indústria, não só a indústria, mas o meio acadêmico também. A gente sempre está buscando acrescentar informação nos nossos trabalhos. Então, buscando na literatura trabalhos de pessoas que já passaram aí, que já fizeram o caminho das pedras, que você vai melhorar o seu projeto. Tô lendo aqui, qual livro você indicaria? Para sensorial, então eu indico novamente aqui o livro Análise Sensorial de Alimentos, da Silvia, grande professora, amiga também de carreira. E de neurociência, eu tinha anotado aqui, eu gosto muito do livro, eu não terminei de ler, na verdade ele não é um livro de leitura, esse livro é um livro de consulta, a neurociência das microexpressões, eu gosto muito dele. Não tô com ele aqui, ele é mais um livro de consulta que eu utilizo, mas seriam esses dois: Análise Sensorial de Alimentos, da Silvia, e a Neurociência das Microexpressões, Freitas Magalhães. Você falou lá no início, você pode repetir? Então são essas as minhas indicações. E legal, pessoal, obrigado aí pela participação. Espero ter despertado aí uma curiosidade em vocês em relação à ciência, tanto a sensorial quanto a neurociência. Bom, boa noite e continuem acompanhando as postagens aqui do IBN. Tem material muito, muito bacana, assistir às lives anteriores. Tem bastante material, coisa muito bacana. E até breve. Espero ver vocês em algum curso ou em alguma aula. Tá ok? Muito obrigado, ótimo. Obrigado.